Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de ensino da Palavra de Deus, nesta terça-feira, onde nós nos reunimos para aprendermos mais do Senhor Jesus, para nos instruirmos, para nos edificarmos e para nos consolarmos através da Palavra de Deus. Você veio adorar ao Senhor nesta noite? Jesus já se faz presente neste lugar, porque você já dobrou os seus joelhos, você já clamou o seu nome, e Ele prometeu que onde estivesse 2 ou 3, Ele estaria reunido, oh, aleluia, unidos conosco para manifestar a sua presença. Vamos nessa hora recitar o nosso texto anual, nosso texto Adefense de 2021, Gênesis capítulo 48, versículo 4, todos em uma só voz. Nesta hora nós vamos recitar Gênesis 48, versículo 4. Vamos lá? 1, 2, 3 e vamos. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Quantos acreditam na palavra de Deus que vai frutificar e multiplicar? Você pode nesta hora levantar as suas mãos. Vamos levantar um clamor ao nosso Deus, para que o Senhor venha receber o nosso culto nesta noite e apresentar as nossas causas diante de Deus, que é um Deus que responde às nossas orações. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, continuamos, ó Deus, em tua presença, em oração, Senhor, neste culto de ensino da tua palavra. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, vem receber, Senhor, o nosso culto, vem receber a nossa adoração, vem receber, Senhor, a nossa oração, Senhor. Pai amado, vem manifestar a tua presença, Senhor, através da tua palavra. Vem manifestar, Senhor, a tua presença, Senhor, através dos teus atos poderosos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, apresento, ó Deus, a cada um que aqui já está, Senhor, que a tua presença possa alcançar a cada um, Senhor. Ó Pai amado, te apresentamos o objetivo da tua igreja, Senhor, a destruição do império de Satanás, das forças malignas, ó Deus, que operam em Lourinhã e em Portugal. Desfaz, Senhor, trazendo um grande avivamento sobre Lourinhã, ó Senhor, trazendo salvação de milhões e milhares de almas. Nós acreditamos, ó Deus, na salvação, Senhor, dos nossos familiares, dos nossos parentes, de toda Lourinhã, Senhor, porque tu és um Deus que salva. O teu amor nos alcançou e nós acreditamos, ó Deus, que haverá salvação. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos, ó Deus, as autoridades constituídas, nós apresentamos, ó Deus, a família presidencial da ADEF, pastor Robson Ferreira, todos os adefenses, ó Deus, apresentamos, ó Deus, a rede Semear, Senhor, apresentamos o projeto 5 de abril nas tuas mãos, apresentamos os pedidos que estão no caderno de oração, que o Senhor venha entrar com providência e fazer o teu nome cada vez mais grande, ó Deus, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, continua conosco neste culto, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém e amém. A igreja de Deus pode assentar-se nesta hora e vamos dar continuidade a este culto de adoração. Quero convidar aqui a obreira Kathleen, que estará dando continuidade a este culto em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Aleluia. Para iniciar o nosso culto, eu queria estar convidando o Ministério da Harpa, que estará entoando um louvor. Cumprimento a gloriosa, amada igreja do Senhor Jesus, na paz do Senhor, amém? Aos nossos internautas também, cumprimento aos nossos internautas. Vamos louvar o hino da harpa no número 3, da harpa cristã. Glória a Jesus. Santo gozo tem em ti, ó meu Jesus,
pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viver, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e o meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluias. Eu peço que a igreja se coloque de pé e queria estar convidando a nossa irmã Helena, que estará fazendo a palavra inicial. Glória a Jesus, aleluia. Tu és Deus santo e verdadeiro, aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. A palavra do Senhor diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meio, que Ele está também, não é? Mas, gente, este coisa, pastor, às vezes faz-me confusão. Então, e a gente em casa? Está sozinho com Deus e Ele não está? É verdade, não é? Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Mateus, versículo 11 e o capítulo 25. Jesus sempre se faz presente. Basta nós abrirmos o nosso coração, seja onde a gente estiver. Oh, aleluias. Glória, glória a Jesus, Pai. Gente, em todo o tempo temos que dar graças, como está aqui escrito, ó Pai. A gente, onde quer que vá, temos que dar testemunho do Senhor. Até num funeral, que hoje fomos ao funeral para evangelizar uma velhota. Oh, glória ao Senhor, coitadinha, precisa mesmo de Jesus. Só mesmo a misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruíste e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
tudo que me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez te louvo e te agradeço por esta rica oportunidade de poder ainda caminhar para a tua casa, para te dar honra, glória, Pai, para te dizer que tu és bem-vindo neste lugar, para te dizer ao Senhor que te quer nas nossas vidas, Pai, que te faças presente nesta noite, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, toma esta igreja e o ministério adepto, Senhor. Tu sabes quando estamos nós aqui, o que cada um precisa, Senhor. Traz cura aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, Pai. Nesta noite, em nome de Jesus, Pai, te peço pela irmã da filha da irmã Rosemary, Pai. Eu te peço também pela Daniela, pelo pastor Érico, pela pastora Nairo, pastor Joaquim, Senhor, por estes meninos de louvor, Senhor, pela irmã Marta, pela minha vida, Pai. E, ó Deus, em nome de Jesus, também te peço para aqueles que não estão aqui, Senhor, aqueles que estão trabalhando, Senhor, vai ao encontro e visita, Pai, em nome de Jesus. Toma as suas casas, as suas famílias nesta noite, Pai. Ó Deus, vem falar connosco, culto de ensino, Pai. Manifesta o teu poder sobre a vida do teu servo, Pai, para que possa revelar a tua palavra em unção e em espírito e em verdade, Pai. Toma as nossas vidas, Pai. Toma este louvor e fica connosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A igreja pode se assentar. Ministério de Louvor Rocha na Belavia cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos estar louvando.
Agora vamos estar passando para o momento ofertório e eu queria estar convidando a nossa pastora Naira para estar fazendo. Glória a Jesus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? E aos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha termos a oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor. Aleluia. Marcos 12, versículos 41. Uma passagem bastante conhecida dos nossos irmãos, né? E creio aqui, a maioria já conhece, né, o momento ofertório, já são dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz assim: e estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disseram-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Aqui é um exemplo, né, de fidelidade, de confiança no Senhor Jesus. Muitas pessoas hoje dizimam e ofertam, aqui é mais oferta, mas ofertam, só faltam fazer uma selfie, né? Eu estou dando para o Senhor, mas mostrando para as outras pessoas. Mas Deus, que conhece o nosso coração, Ele sabe, sim, o desejo do nosso coração, sabe a intenção do nosso coração. Não adianta virmos fazer, né, ofertar na casa do Senhor sem, né, com o nosso coração, sem estar quebrantado, voltado para o Senhor, né, que Ele não recebe esta oferta. Vamos sempre dizimar, ofertar na casa do Senhor, como logo mais à frente, em Coríntios, a gente pode observar que o Senhor fala que é para a gente dar com alegria, com o nosso coração grato ao Senhor, honrando ao Senhor, por tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Vou contar um breve testemunho, é bem rápido, né? Logo no ano de 2011, quando eu e o pastor João nós nos casamos, né, fui para Aracaju e nós passamos, estávamos em algumas dificuldades, né, financeiras, né, e logo surgiu, né, um concurso chamado CETRANSP, que era um concurso de trânsito lá em Sergipe. E eram nomeados primeiro, segundo e terceiro lugar, né? E essas matérias que eram publicadas foram sorteadas, né, e receberiam esse prêmio. E cada pessoa que fosse nomeada, né, em determinado categoria, né, essa recebia seu chequezinho, cheque grande. Né? E voltando da minha cidade, né, eu falei, pastor, vamos para o evento. Eu fui candidato e escrevi a matéria, mas tem tantos escritores, tantos jornalistas, né, que escrevem bem, tem matérias boas. Eu vou lá só para prestigiar meus amigos, não vou, né, ganhar, não. Falei, descansa teu coração. Né? O Senhor vê a nossa fidelidade, né, diante do Senhor, e o Senhor pode nos surpreender esta noite, né? E fomos, né, para o evento, tá? E estávamos lá sentados com os nossos amigos e começou, né, a cerimônia, né? E foi chamado do terceiro para o primeiro lugar, né? E quando anunciou o nome, né, do terceiro lugar, depois do segundo lugar, chamou 2 vezes o nome do pastor João Áquila, e ele estava assim à espera, né?
E ele ficou assim entusiasmado, porque o Senhor surpreendeu. Ele foi com nenhuma expectativa, mas o Senhor estava cuidando e via a necessidade dele, né? E foi um cheque maravilhoso, né? Sanou a dificuldade, né? Ele também honrou ao Senhor. E quando retornamos, só fizemos agradecer ao Senhor, porque a gente viu o cuidado do Senhor nas nossas vidas, né? E em poucas coisas que a gente até limita o poder de Deus na nossa vida, e a gente não pode limitar o poder, né? Nós somos limitados, mas o Senhor não, e Ele sabe, conhece, né, as nossas dificuldades, né? E que possamos ser sempre gratos ao Senhor, e o Senhor nos chama sempre a confiarmos nele. Aleluia. Vamos orar ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Pai querido e fiel, ó Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos, Pai querido, nesta noite, que são, Pai amado, ofertantes, dizimistas, fiéis da tua casa. Meu Deus querido, aqueles que não, Senhor Jesus, vieram esta noite, que a tua bênção, Senhor Jesus, continue alcançando, Pai querido, a cada um. Deus, que nada venha faltar no seu lar. Meu Deus querido, que a cada dia, Senhor Jesus, venhamos a ter confiança em Ti, porque Tu és um Deus que supre todas as necessidades. Tu és um Deus poderoso que não deixa faltar nada aos Teus filhos. Deus querido, Deus fiel, pelos ofertantes e dizimistas fiéis, eu oro nesta noite e crendo, Pai querido, na Tua providência, Pai, sobre a vida de cada um, e assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Cumprimenta a igreja, faz o Senhor, amém? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre.
Amém. Quero agradecer a minha oportunidade, primeiramente a Deus, segundo aos nossos pastores, e quero estar passando para o pastor João Aca, que estará dando continuidade. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, pois já entregamos a nossa adoração ao nosso Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Quantos precisam de uma palavra de Deus? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje a nossa irmã Helena falou de quando Jesus está, quando nós estamos sozinhos, né? Se Jesus está no nosso meio quando tem 2 ou 3, quando nós estamos sozinhos, aí Jesus não está no meio, Jesus está do lado, do nosso lado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A verdade é que Jesus está sempre conosco. E Jesus sempre, ele tem uma palavra, ele sempre tem uma presença marcante das nossas vidas. É só invocar o seu nome, ele sempre estará conosco. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus. Essa terça-feira é uma data especial para mim, visto que hoje completo 3 anos, 19 é a data. 3 anos de ADEF, né, 3 anos de Portugal. Há 3 anos cheguei aqui nesta nação, há 3 anos cheguei aqui nesta igreja. E eu sou grato a Deus por ter nos colocado aqui neste lugar, o lugar onde foi a chave da nossa bênção e também uma virada de chave também nas nossas vidas. Que Deus possa continuar abençoando a cada defensa, cada irmão, e pastor Robson Ferreira, que sempre nos recebeu com muita alegria, acreditou em nossas vidas, em nosso ministério, e por isso eu sou grato a Deus. Nós sempre fomos ensinados a guardar as datas importantes das nossas vidas. Sempre precisamos guardar, os meninos, né, precisam guardar, os homens precisam guardar as datas de casamento, as datas de pedido de namoro, as datas, é preciso guardar, porque são essas datas que nos faz perceber o nosso tempo e aprender com Moisés, que disse no Salmo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E são 3 anos de bênção aqui em Portugal e na ADEF, por isso sou grato a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui agradecer aos jovens, na pessoa também do co-pastor Eric Santos, que estiveram neste sábado ali em Caldas da Rainha para o culto com os jovens, aos pais que liberaram os jovens para estar lá. O culto foi uma bênção, os nossos jovens participaram com muita unção, com muita graça, e eu quero agradecer aqui aos jovens da ADEF Caldas da Rainha por esta participação. E já vamos nos preparar física e espiritualmente para o próximo culto com jovens, que será aqui na ADEF Lourinhã, no mês de novembro. Aliás, os jovens precisam estar preparados, ter fôlego, porque novembro vai ser um mês agitado para todos eles. Vai ter também o culto com jovens geral, né, da ADEF Portugal na ADEF Sintra, e todos eles estarão preparados e também estarão recebendo os nossos jovens da ADEF Caldas da Rainha no próximo mês. Então, quero agradecer aqui aos nossos irmãos, e era para agradecer no domingo, mas no domingo estive ali na ADEF Caldas da Rainha, ministrando a palavra de Deus, visitando os nossos obreiros e também conversando com os nossos irmãos, e por isso que não estive aqui no domingo, estive ausente no domingo, mas creio que foi avisado, e o Espírito Santo se fez presente aqui e lá, porque eu senti a presença de Deus lá, e eu sei que o Espírito Santo se manifestou aqui, porque vidas se renderam aos pés do Senhor Jesus, pessoas receberam, já testificaram que receberam a palavra, receberam a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele é Deus, ele está em todos os lugares, é só invocarmos o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero lembrar a todos que nós estamos em oração todas as semanas, de terças às sextas-feiras, das 9 às 10 da manhã. Hoje foi uma bênção e amanhã não será diferente. Quinta-feira nós teremos culto de pregação da palavra de Deus, e sexta-feira com os jovens. Nós temos oração também na segunda. Ontem foi uma bênção. Deus abriu os céus aqui para nós ontem, aqui nesse trabalho de oração que tivemos aqui, às 7h30, às 8h30 da noite. Foi uma bênção, foi uma noite de vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nossa programação vai seguindo normalmente e vamos estar atentos para não perdermos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Nós não podemos perder esta oportunidade. Tem pessoas lá fora que acham que tem culto demais. Eu acho que tem culto de menos. Se pudesse ter culto todos os dias, eu estaria na casa do Senhor todos os dias, porque é importante
adorarmos ao Senhor todos os dias. Então, quinta-feira, culto de pregação, sábado, culto de escola bíblica para todos. Nossa programação vai seguindo normalmente e vamos então para a meditação da palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão aqui nesta noite. Vocês não estão perdendo tempo, vocês estão ouvindo a palavra de Deus. E não tem coisa mais importante do que ser instruído na palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus é útil. Toda a palavra de Deus ela é útil para consolo. Se você está precisando de consolação, a palavra de Deus vai ser útil para consolar a sua vida. A palavra de Deus também, segundo Paulo, ela é útil para edificação. Se você está precisando edificar alguma coisa na sua vida, melhorar alguma coisa na sua vida, saiba que a palavra de Deus nesta noite, ela será útil para edificar a sua vida e ela é útil também para exortação. Se tem alguma coisa errada na sua vida, se tem alguma coisa fora do lugar, a palavra de Deus, ela nos coloca no lugar devido. Por isso adoremos a Deus que enviou a sua santa e poderosa palavra, que vai nos falar nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos ler do capítulo 15 e o versículo 17. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 15, melhor dizendo, versículo 17. Enquanto os irmãos aqui na ADEF Lourinhã encontram Lucas, capítulo 15, versículo 17, eu quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas que nos acompanham pela ADEF Lourinhã no YouTube e também em nossa página do Facebook da ADEF Lourinhã. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Se você está aqui na região de Lourinhã, região oeste de Portugal, ou se você está aqui em Portugal, Espanha, Bélgica e Luxemburgo, entre em nosso site adefeuropa.com e veja uma ADEF mais próximo de você, para que você possa estar congregando, para que você possa estar adorando e exaltando ao nome do nosso Deus e exercendo o fruto do Espírito na sua vida para a glória de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar na presença de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E caindo em si, Lucas 15, versículo 17. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos num texto muito conhecido da palavra de Deus, que é o texto da parábola do filho pródigo. Que é o texto da parábola do filho pródigo, onde Jesus conta a história de um jovem que era o menor de sua casa, que pediu a sua herança antes do tempo. E depois que pediu a sua herança antes do tempo, saiu e gastou toda a sua fortuna. E chegou a um período de miséria, a um período de tristeza, porque não tinha mais dinheiro, e sem dinheiro, os amigos que foram conquistados com o dinheiro, foram embora também com o dinheiro. E chegou um tempo que ele foi ser pastor de porcos, cuidador de porcos. Nada contra a atividade de pastoreio, de cuidado com os porcos, até porque nós comemos bastante porco aqui em Portugal, não é verdade? Mas os judeus, eles não gostam, eles não comem esse tipo de comida. De qualquer forma, ele chegou a uma fase na sua vida tão triste, que a comida que era dada aos porcos, ele desejou comer. E o texto que lemos vai falar que ele diz: e caindo em si. Ele caiu em si. O que quer dizer essa expressão cair em si? Ele voltou à normalidade. Ele voltou à vida, ao entendimento normal. Ele saiu da sua loucura. O texto original vai mostrar que este jovem,
quando diz e caindo em si e voltando para si mesmo, é uma frase muito forte, porque é uma frase de alguém que estava perturbado, mas não estava percebendo que estava perturbado. De uma pessoa que entrou em loucura, de desentendimento mental, desorientação mental, e nesta perturbação ele voltou a si, ele voltou ao seu entendimento, e isso é muito forte. Esta expressão, ela é muito forte, porque o pecado nos tira de si. O pecado nos tira, me tira de mim e tira os irmãos dos irmãos. Porque a gente pensa que está pensando normalmente, mas na verdade está agindo muito loucamente. O pregador Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 3, vai dizer que o pecado, ele é terrível, porque ele tira-nos a consciência, ele tira-nos o entendimento, e viramos aquela pessoa que, como cego, guia cego, e ainda aceita ser guiado por outro cego. Está cego, guia outros cegos, e aceita ser guiado por outros cegos. Olha o que diz Salomão em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Qual é o mal que está tudo criado debaixo do sol? Que a todos sucede o mesmo. Que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. E há desvarios, loucuras, desentendimento, desorientação no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. O que a palavra de Deus está falando? Que o pecado nos tira o entendimento e nos leva à morte, e a gente acha que está indo para a vida. É o caso que está acontecendo com este jovem, mas a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que foi ensinado na adolescência. A palavra de Deus vai dizer que ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. E quando acontece isso que aconteceu com este jovem, ele vai ir em si, ele vai voltar à normalidade, ele vai voltar ao entendimento, e caindo em si, ele vai voltar aos caminhos de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele caiu em si. Outra tradução vai dizer, ele veio para si mesmo. Para si mesmo voltou. E isso é importante, é uma prática que nós precisamos fazer. Olhar para nós mesmos. Não importa se já estamos no ápice da nossa fé cristã, com o Espírito Santo operando todos os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido em nossas vidas, nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos cair para nós mesmos, para vermos se não estamos entrando em loucura, a loucura do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, dando instruções na Santa Ceia, que nós precisamos nos julgar a nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo. Porque julgamento nós precisamos passar, mas Jesus não quer que a gente passe o julgamento dos ímpios, porque o julgamento dos ímpios vai levar à condenação dos ímpios, mas Ele quer que a gente julgue a nós mesmos. Melhor dizendo, Ele quer que você julgue a si mesmo. Ele quer que você julgue a você mesmo. Ele quer que eu me julgue a mim mesmo, porque eu julgando a mim mesmo, você julgando a você mesmo, nós não seremos condenados com o mundo. E se passarmos a falta de visão, a falta de vigilância, e não julgarmos a nós mesmos,
o seu amor vai fazer com que Deus nos julgue a nós mesmos. E se somos julgados por Deus, somos julgados porque Ele quer nos restaurar para a glória do teu nome. Ele voltou para si mesmo. Ele caiu em si. No cair de si, nós precisamos entender o que nós somos, o que éramos antes de encontrarmos Jesus. Nós que somos cristãos, nós que estamos de pé, nós que estamos firmes, nós precisamos cair em si para lembrar qual é a nossa condição e a condição que estávamos antes. Este jovem caiu em si e ele pôde perceber que aquela condição não era a sua condição natural, que aquela condição não era a condição que o seu pai queria que ele estivesse, que aquela condição não era a condição ideal. Ele caindo em si, ele pôde trazer arrependimento de verdade. Ele pôde perceber que fez loucura. Porque quando nós não caímos em nós mesmos, nós cometemos loucuras e não percebemos. É o que disse agora há pouco, é cego guiando cego e aceitando ser guiado por outro cego. E cego que guia cego, aceitando guiar-se por outro cego, vai cair no abismo. Vai cair na destruição. Como disse o pregador Salomão, Eclesiastes, vai chegar à morte. E a morte eterna. Mas ele caiu em si. Como nós podemos cair em si nesta noite? Aqui nesta noite nós estamos com todos nós salvos. Quem sabe na internet alguma pessoa esteja desviada dos evangelhos, mas todos nós precisamos cair em si, para que não cometemos a loucura deste jovem. Este jovem viu a sua riqueza, este jovem viu a sua abundância e ele caiu na loucura de pegar toda a sua herança antes do tempo. Se ele tivesse caído em si, ele veria que aquele pensamento era um pensamento louco, que aquele pensamento era um pensamento abominável, que praticando aquele pensamento ele causaria uma grande desonra à sua família, causaria uma grande desonra ao seu pai. E nós que estamos firmes, precisamos entender que receber as coisas antes do tempo, se afastar da presença da casa do Pai, estamos desonrando a Deus, estaremos se afastando de Deus, se afastando da fonte de Deus, e entraremos em loucura completa. Por isso precisamos cair em si. Este jovem precisou aprender apanhando. Nós podemos aprender de diversas maneiras. Quando alguém nos instrui, nós aprendemos. Mas também podemos aprender observando os acertos dos outros e os nossos acertos. Mas também aprendemos observando os erros dos outros e os nossos erros. Nós podemos e devemos aprender com tudo. Só que infelizmente, muitas das coisas que o Senhor quer nos ensinar, se nós não cairmos em si, vamos aprender apanhando. E este jovem aprendeu apanhando, e caindo em si, ele percebeu que estava apanhando. Porque até para perceber que está apanhando, eu preciso cair em mim. E caindo em si, ele percebeu que estava só. E caindo em si, ele percebeu que fez loucura. E caindo em si, ele pode tomar agora as próximas decisões. Porque caindo em si, ele pode ver de forma clara como era a sua casa e como ele estava fora da casa. Veja o que ele diz. E caindo em si, ele percebeu que na casa do seu pai, os trabalhadores eram melhores tratados
do que o tratamento que ele estava recebendo naquele momento. E caindo em si, ele percebeu que na casa do seu pai, os trabalhadores têm comida, têm água, têm descanso e têm salário justo. Ele percebeu, quando caiu em si, que na casa do seu pai, a situação era muito melhor. E só quando ele caiu em si, é que ele pôde perceber isso. Porque se nós não cairmos em nós mesmos, nós vamos achar que fora da casa de Deus, nós podemos ter alguma coisa. Ele saiu da casa e viveu um bom tempo. Não foram dias, não foram meses, foram anos. E viveu um bom tempo na regalia das riquezas do seu pai. E é interessante que quando uma pessoa sai da presença da casa do pai, em especial da casa de Deus, qual é a primeira coisa que ele vai cair? Vai cair nas suas próprias paixões, nos seus próprios desejos, para matar os seus próprios apetites sexuais, nos seus próprios apetites de dinheiro, nos seus próprios apetites de amigos, na sua vontade de matar a ansiedade da sua alma. Ele saiu e ele gozou a vida, mas como estava agindo loucamente, não estava percebendo que estava perdendo as riquezas. Porque até quando a gente não cai em si mesmo, a gente não olha as nossas reservas, a gente não olha as nossas percepções, e quando não olha aquilo que nós temos, ela vai se esminguando, vai caindo, vai perdendo, até que perde tudo. Mas caindo em si, ele percebeu que tinha uma fortuna e perdeu. A parábola vai dizer que ele, caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância? Porque ele saiu da casa do seu pai com a metade da herança, e ele gastou toda aquela herança. Mas ele percebia, ele tinha informações que apesar dele ter perdido tudo, o seu pai ainda tinha riqueza, honra, glória, unção na sua própria casa. Porque quando nós saímos da casa de Deus, nós estamos saindo da fonte de Deus. Mas, meu amado irmão, Deus vai nos dar riquezas, Deus vai nos dar coisas grandes, coisas boas, mas precisamos estar na casa dele, porque fora da casa dele se perde, mas na casa dele tudo se renova. Ele saiu da casa do pai e percebeu que fora da fonte tudo se vai, mas na fonte tudo permanece. E eu creio que não permaneceu só com aquela metade que ele deixou com o seu pai continuou atraindo riquezas. Porque na casa de Deus, meus amados irmãos, sempre terá abundância de bênçãos. Na casa de Deus sempre terá socorro bem presente na hora da angústia. Na casa de Deus sempre teremos uma palavra de fortalecimento. Na casa de Deus sempre teremos azeite para terra de reserva. Na casa de Deus sempre teremos a presença do Pai e nada nos faltará. Na casa de Deus a fonte é abundante e nunca se acaba. E caindo em si, olhando para si mesmo, ele olhou: fiz loucura. Eu saí da casa de meu pai, honrado como filho, e os empregados dele têm mais honra do que eu estou agora nessa pocilga. Os empregados do meu pai têm mais riqueza, têm mais comida, têm mais honra, têm mais prazer do que eu neste lugar distante. Então, caindo em si, ele voltou ao seu estado normal. Essa é a expressão, voltar ao estado normal. A palavra de Deus vai dizer que o homem louco diz não a Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquele que acha que com suas próprias forças
Jesus contou a parábola de um homem que era muito sábio, que era muito inteligente e que construiu, que fez uma grande fortuna, uma grande poupança. Mas chegou um tempo que ele disse: eu vou parar de trabalhar e agora vou gozar a alma. Aí Jesus disse: você é sábio, mas acabou de cometer uma grande loucura. Onde se pedir, homem, se pedir a tua alma, para quem você vai entregar? Se você estiver fora da casa de Deus, não adianta ter riqueza, não adianta ter prazeres, não adianta ter amigos, mas na casa de Deus pode até faltar tudo, não falta, tudo Deus supre para as nossas vidas. É uma loucura achar que pode construir algo sem a presença de Deus, sem a tutela de Deus, sem a direção de Deus, sem a proteção de Deus, sem o cuidado de Deus. É uma loucura achar que pode fazer as coisas lá fora sem o cuidado de Deus e prosperar. Não se prospera fora da casa do Pai, fora da casa de Pai, até o que tem se perde, mas na casa do Pai se prospera, porque é uma fonte inesgotável, produzindo as bênçãos para os filhos que estão na casa do Pai. E caindo em si, ele percebeu que era melhor voltar para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai é melhor estar como empregado dele do que como foragido da casa dele. Todo mundo sabe a história. Ele levantou-se e foi ter com seu pai. Confessou os seus pecados, mas antes dele começar o seu pecado e fazer o pedido para que fosse escravo, o pai já estava recebendo de braços abertos. Porque na casa do Pai, o Pai sempre está com braços abertos para receber os seus filhos que estão voltando. Na casa do Pai, o Pai sempre está de braços abertos para os filhos que estão. Os filhos que estão precisam entender que na casa do Pai pode fazer festa, pode fazer alegria, pode ter prazer, sim. Na casa do Pai nós podemos fazer grandes coisas, mas fora da casa do Pai nós não podemos fazer nada. E é importante entender, caindo em si, que Deus sempre está de braços abertos para nós. E caindo em si, ele pôde voltar. Meus amados irmãos, esse estudo, para mim ele é forte, porque ele é um alerta para mim. Ele deve ser um alerta para vocês. Eu sei que aqui a grande maioria estão fortalecidos pela palavra de Deus, mas o diabo, ele tenta-nos de dia e de noite a sair da casa de Deus. Ele não tenta a gente a perder a paz, a perder as riquezas. Ele tenta-nos a enganar-nos, ele provoca todo tipo de engano para acharmos que podemos alguma coisa fora da casa de Deus. Mas fora da casa de Deus, somos ovelhas em meio a lobos. Fora da casa de Deus, somos uma formiga em meio a grandes batalhões que nem estão nos olhando e vão nos matar. Fora da casa de Deus, somos comida diante de leões ferozes. Fora da casa de Deus, mas dentro da casa de Deus, nós temos todas as coisas. Nós temos proteção, nós temos comida, nós temos cuidado, nós temos alegria e nós temos como promover festas na casa de Deus. Por isso, meus amados irmãos, é um alerta. Nós devemos entrar, cairmos em si, não perder a nossa consciência, não perder a nossa doutrina, não perder a palavra que já foi implantada em nós. Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Salvador. Só nele temos paz, só nele temos alegria, só nele temos perdão, só nele temos esperança, só nele temos cura, só nele temos poder, só nele temos a vitória certa. Só em Jesus e só com Jesus. E aqueles que estão afastados, é preciso cair em si. Caia em si, volte à sua normalidade. Fora da casa de Deus, você não está na normalidade. Fora da presença de Deus, você não está na normalidade. Mas na presença de Deus,
você volta à normalidade. Os seus pensamentos são constituídos de maneiras corretas. Você não vai ser taxado como louco. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, vai nos instruir a nós nesta noite. Ele vai falar-nos: meus amados irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus. Ele está clamando aos irmãos de Roma, aos irmãos de Roma, e o Espírito Santo está clamando para nós hoje. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Não acha que fora da casa de Deus está tudo certo? Não acha que está tudo certo viver da maneira que quer lá fora? Não acha que está tudo certo viver sem uma autoridade? Não acha que está tudo certo viver sem dar resposta para ninguém? Sem dar satisfação para ninguém? Não, nós somos feitos para dar satisfação a autoridades. Nós somos feitos para sermos cuidados. Nós somos criados e só a nossa normalidade é termos alguém cuidando de nós. Todos nós precisamos de cuidados de alguém, e Deus sempre levanta alguém para cuidar de nós. Nós é que às vezes saímos desse cuidado. Não se conforme com esse pensamento do mundo, que diz que cada um por si e Deus por todos. Deus só vai ser por todos se nós estivermos com Ele. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos caindo em si, pela renovação do vosso entendimento. E quando isso acontece o que aconteceu àquele jovem. Quando nós caímos em si, ou não nos deixamos se perder de si mesmo, que não é se perder do evangelho, não é se perder das ovelhas, é se perder de si mesmo. Quando nós fazemos isso, renovamos o nosso entendimento, experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a perfeita e vontade boa e agradável vontade de Deus? Sabe qual é? É que nós possamos estar com a nossa melhor roupa, vestes de justiça, anel nas mãos, autoridade. Deus quer que a gente esteja bem vestidos espiritualmente falando. Deus quer que as nossas vestes estejam limpas e alvas, porque são vestes de justiça, e obviamente que isso se reflete ao nosso corpo. O nosso corpo precisa refletir o que está lá dentro. Vestes de justiça, anel no dedo, autoridade. Faço parte de uma comunidade. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai a quem dou satisfação. Sandálias nos pés, proteção na caminhada. Mas tem mais. Tem bezerro cevado para comermos e alegrarmos. Deus sempre tem uma festa preparada para os seus filhos. É só a gente deixar de ser aquele filho mais velho que tinha tudo e estava perdido dentro da própria casa. Esta é uma palavra para os que estão fora, para os que estão dentro. É preciso cair em si. Na casa de Deus nós podemos ter festa. Na casa de Deus tem bezerro cevado, tem alegria, tem comida, tem paz, tem gozo. Aqui dentro, neste rebanho, o Espírito Santo pode operar todas as maravilhas. Você pode ser cheio do Espírito Santo aqui. Você pode receber as bênçãos materiais aqui. Você pode receber as bênçãos pessoais aqui. E você pode se alegrar aqui na presença do Pai. Você não precisa de festas lá fora. Você não precisa ir lá fora. Você pode fazer aqui dentro a sua festa de gratidão ao Senhor. E caindo em si, voltou à normalidade, voltou para a casa do Pai. Você pode ficar em pé nesta hora. Eu sei que foi uma palavra rápida, mas muito importante nos nossos dias. Quantas pessoas não têm nem forças que este jovem teve? E sabe por que não teve forças? Porque não cai em si.
não percebem que estão fora. E estão fora porque agiram loucamente. Mas o Espírito Santo está aqui conosco nesta noite. Eu quero te convidar aqui à frente nesta hora, porque o Espírito Santo, ele quer mover em nossas vidas. O Espírito Santo, ele quer mostrar a nós que é inteligente permanecer na casa do Pai, que é inteligente permanecer firme na casa do Pai. Ele tem alegria para as nossas vidas. Ele tem paz. Ele tem comida. Ele tem água fresca. Ele tem sombra. Ele tem alegria. Ele tem o nosso sustento. Ele tem a cura que precisamos. Ele tem a resposta que necessitamos. Ele tem um abraço que só Ele pode dar em nossas vidas. E Ele tem a autoridade que nós precisamos para viver lá fora. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode fechar os seus olhos nesta hora e dizer: Senhor Espírito Santo, não me deixa cair na loucura, não me deixa me perder de mim mesmo. Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor nos guiaria em tudo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, não me deixa, Espírito Santo, cair, sair de fora de mim, mas me guia, Senhor, em toda a verdade. Me guia, Senhor, em toda a palavra. Me guia, Senhor, em nome de Jesus. Você pode adorar ao Senhor nesta noite. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Aleluia! Rei dos Reis, ó Rei dos Reis, nos entregamos a Ti, Senhor. Não nos deixa, Senhor, perder a nossa consciência. Oh, aleluia! Pra te adorar, Deus dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga: pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, diga, pra te adorar, o Rei dos Reis. Foi o que nós dissemos. Diga, aleluia, você está na casa do Pai. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor é na casa do Pai. Lá fora você pode até durar um tempo sem sentir a falta, mas é preciso cair em si para nem precisar sair. Cair em si. Porque aqui nós temos pão, nós temos carne, nós temos água, nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida de alegria. Espírito Santo de Deus, continua conosco nesta noite, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos irmãos que aqui vieram, que priorizaram a Tua casa nesta noite, Senhor. O nosso clamor, ó Deus, é por aqueles que estão se perdendo, ó Deus,
em si mesmo, ó Pai amado, e deixando a tua casa, deixando, ó Deus, a congregação dos justos. Pedimos, ó Deus, que as tuas misericórdias, ó Deus, faz com que eles caiam em si e voltem à palavra do Evangelho e voltem para a tua casa, Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, não nos deixa nos abandonar, Senhor, a tua casa, nem a tua presença. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre cada um nesta noite, Senhor, que eles possam perceber que há festa nos céus nesta hora, porque estamos na tua presença. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, continua conosco, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, de volta para os nossos lares. Ajuda-nos, ó Deus, a não cometermos a loucura daquelas virgens, ó Deus, que não se abasteceram e tiveram azeite, ó Deus, mas que nós possamos estar com azeite nas nossas lamparinas e possamos estar, Senhor, com vasilhas cheias de azeite para ouvirmos a tua voz e podermos nos apresentarmos diante de ti no dia da nossa redenção. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Passem com suas mãos. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos estar firmes e fortes na próxima quinta-feira. Se você puder, venha amanhã às 9 horas. Aqueles que não trabalham, não estudam, venham para a casa de Deus em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos em uma só voz cantemos. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.